Os organizadores do evento, quero iniciar destacando que o tema nos empolga muito. Muito se ouve, debate, e aí uma coisa que é importante em eleição, a gente tendo esses espaços, é o tipo de público que se conversa, que a gente debate, né? Então quero aqui saudar a iniciativa e dizer que aqui nós podemos ir um pouco mais a fundo na crítica política e no debate com a verdade colocada aqui de forma até, desculpe o termo, acadêmica. Na realidade, nós ouvimos aqui a palestra que falou ali da questão da sociedade 20/80, que eu quero pegar isso para depois finalizar com este termo, que é um termo forjado pelo Henri Levy, né, que é um antropólogo, filósofo africano, e que diz que existe um consenso já nas empresas, nas grandes empresas de todo o mundo, que 20% da população da Terra é suficiente para consumir tudo que o mercado faz. Então os outros 80% estão dentro do mundo aí atrapalhando esses 20%. Atrapalhando num certo sentido na questão do consumo e de se beneficiar do que é bom na vida, mas ao mesmo tempo formam uma mão de obra baratíssima que eles exploram e oprimem. Eu quero aqui começar, porque é muito importante, hoje a gente não ouviu aqui de nenhum dos candidatos, mas como é eleição, os candidatos têm destacado muito um tema, que é na cidade que as pessoas vivem, é aqui que a gente vive, então é aqui que a gente tem que cuidar das coisas. Isso é um discurso de eleição, porque na realidade cidade é uma divisão política, assim como Estado e país. A gente vive num mesmo lugar, todos num mesmo lugar, que é no mundo, então a gente tem que cuidar dele como um todo. Agora eu quero entrar, gente, porque nós militamos uma frente política entre a Constituição Socialista e o PSTU, e nós somos a única candidatura em Porto Alegre hoje que tem um discurso anticapitalista. E a gente faz um discurso anticapitalista, inclusive deixando um pouco de lado a corrupção, porque para nós a corrupção ela é parte integrante do sistema capitalista. Não existe capitalismo sem corrupção, porque a corrupção ela é fundamento do lucro, da acumulação. Então, dentro disso eu quero falar em primeiro lugar a questão dos financiamentos de campanha. E a crítica que eu ia fazer aos candidatos, a gente discute ideias. Então, para nós, não importa se quem vem é o candidato, é o vice, um representante, nós estamos discutindo ideias. Agora, é fato, e é verdade, que na Federação, os 3 principais candidatos ficaram e beijaram a mão de todos lá e não tinham outros compromissos. Por quê? Porque lá estão os empresários que financiam as campanhas. E aqui eu quero chamar a primeira incoerência. Eu disse para o Vila que eu ia falar mal dele, de forma irônica, mas a incoerência é essa. Ao mesmo tempo que o PT diz que vai fazer ciclofaixas, ciclovias e tem todo um desenvolvimento sustentável aqui para mostrar, governa um país que incentiva a fabricação e o consumo de automóveis. Governa um país que praticamente obriga as pessoas de baixa renda a comprar automóvel. Então, estas incoerências, elas têm que estar no nosso dia a dia. Mas afinal de contas, isso é só discurso então? Porque o que adianta a gente dizer que vai fazer ciclovia se a gente vive num país que incentiva a fabricação de automóveis, o consumo de automóveis e mais ainda, o lucro dessa venda vai todo para fora do país. Nós temos consciência de que o capitalismo ele não tem acordo com a questão do desenvolvimento sustentável. Não existe forma de manter o meio ambiente em condições adequadas enquanto existir este modelo de acumulação e que destrói, e que para ganhar, para ter lucro, destrói o meio ambiente. Eu vou dar um exemplo. Há poucos meses atrás a gente vivia uma questão de racionamento de água por falta de chuva aqui em várias cidades do nosso estado, muito especialmente aqui no Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo e outras cidades ali com racionamento. Pois bem, a água doméstica ela era racionada. As pessoas estavam tendo corte de água para utilizar dentro de casa por conta da necessidade de economizar água. E o governo do estado, também do PT, fez um acordo com os arrozeiros
para diminuir o consumo a partir de 2014 e 2015, para não prejudicar as lavouras de arroz, que desviam, gente, metade de um rio para fazer uma lavoura de arroz, que tem acesso aos manguezais, que tem acesso às bacias todas para fazer lavoura de arroz. E estes governos convivem e concordam com isso. Querem um pouquinho mais adiante. A gente fala em desenvolvimento sustentável e em toda uma educação que tem que ser feita para que as pessoas aprendam a lidar com o lixo, que as pessoas aprendam a lidar com o meio ambiente, a conviver, a racionar água e tudo mais. A página do GPS na internet tem 5 páginas de dicas domésticas para que as pessoas possam conviver e respeitar mais o ambiente. Mas pense bem, foi dito aqui, é isso, por isso que eu volto, tem 80% da população do mundo que está à margem. Então, na realidade, nós estamos fazendo esse discurso para 20% da população. 20% da população do mundo que está preocupada em cuidar do ar, em cuidar da terra, em cuidar da água. Os outros 80% estão no mundo para sobreviver. E aí a gente tem que fazer o seguinte raciocínio: como é que nós vamos falar em desenvolvimento sustentável se tem pessoas que não têm onde morar? Se tem pessoas que vivem em pleno século XXI em lugares que tem esgoto a céu aberto, onde seus filhos brincam e vivem em cima de dejetos? Como é que nós vamos falar em desenvolvimento sustentável onde as pessoas se matam por causa de comida, se matam por causa do lixo? As pessoas não têm atendimento à saúde. A população de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morre de gripe. É a Porto Alegre dos pobres, é a Porto Alegre dos trabalhadores. A Porto Alegre dos ricos, essa tem um sistema de vacinas dos mais desenvolvidos do mundo. A Porto Alegre dos ricos vem gente do exterior para fazer consulta médica e cirurgia aqui. Mas tem a Porto Alegre dos pobres. E eu quero, gente, porque o tempo é cruel na realidade. Nós achamos que enquanto o Brasil destinar 50% de todo o seu orçamento para pagamento de juros da dívida, para entregar para o sistema financeiro metade de tudo que se arrecada nesse país, nós não vamos ter recursos para avançar na educação, para avançar na saúde e em outros pontos. A incoerência que a gente falou aqui é a incoerência daqueles que governam daqueles que se dispõem a governar para serem bons gerentes para o capitalismo. Nós temos uma outra visão de mundo. Nós achamos que o capitalismo, ele se esgotou como um modelo social. Ele se esgotou como um modelo que possa tentar resolver as questões do conjunto da população. Tem 1 bilhão de pessoas que passam fome nesse país, nesse mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo não têm o que comer. Portanto, exigir das pessoas, eu acho que isso é fundamental. A gente fala o seguinte: o mundo está sendo destruído. O mundo está acabando. E aí a gente fala de quem é a culpa. A culpa é das pessoas. As pessoas não têm saúde, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm transporte de qualidade e as pessoas ainda, além de tudo, ainda são culpadas. Pensem bem a incoerência disso. A questão da mobilidade que eu falei é isso. Não tem como resolver com ideias mirabolantes. O metrô é fundamental, mas nós precisamos atacar de fato a questão dos ônibus nessa cidade, que tem que ter ônibus de qualidade, com acessibilidade, com todos os recursos, para que as pessoas deixem os automóveis em casa. Deixem os automóveis em casa. Essa é a saída imediata. E nós queremos, porque nós estamos aqui fazendo política, nós estamos aqui fazendo um debate político para além das eleições. Porque você sabe muito bem que até a eleição é promessa e promessa e promessa de que nós vamos viver num mundo maravilhoso. Depois da eleição, eles têm que pagar a conta para quem financiou as campanhas. E quem financiou as campanhas foram os grandes laboratórios, as empreiteiras, as construtoras, as empresas que fabricam automóveis. Então é sinal de que se eles ganharem, a vida vai continuar a mesma. E nós vamos ter que fazer a nossa parte, é nos organizar e lutar contra isso, porque o mundo só vai se resolver quando realmente a gente superar o capitalismo e viver numa sociedade socialista. Um grande abraço e muito obrigado.